Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O título desse nosso recolhimento do mês de julho é Membros da Família de Deus. Esse é o título. E ele é retirado de um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, que fala que nós somos membros da família de Deus, ou então algumas traduções trazem como moradores da casa de Deus, mas é dizer como nós vivemos em intimidade com Deus. E especialmente, esse é o tema de fundo do nosso recolhimento, vivendo na igreja, que a igreja é casa de Deus, é família de Deus. Mas para isso, para meditar então nisso, eu gostaria de pegar um trecho um pouco maior dessa parte aí da carta aos Efésios e lendo, para que essa palavra de Deus vá ajudando a nossa oração pessoal. Então está no capítulo 2 da carta aos Efésios. E São Paulo escrevendo àqueles homens que na grande maioria eram gentios, eram pagãos antes, tinha os judeus que iam se convertendo ao cristianismo, para quem primeiramente os apóstolos pregavam, mas depois São Paulo viu a necessidade de pregar para todo mundo, pessoas que não eram do povo judeu, pessoas de outros credos, ou pagãos, mesmo ateus. Então, ele escrevendo aos Efésios, para grande parte desse povo que era de outra religião, que não judia, fala assim: agora, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, ficastes perto graças ao sangue de Cristo. Os pagãos, os gentios que estavam longe, graças ao sangue de Cristo derramado na cruz, vós ficastes perto. De fato, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis, assim, dos dois povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo, mediante a cruz na qual matou a inimizade. Então aqui ele já fala, uma ideia assim, nas entrelinhas, de que existe, depois da morte e ressurreição do Senhor, uma união de todos os povos para formar um só corpo. É como que um anúncio aqui da doutrina do corpo místico de Cristo, a igreja. E é o que nós vamos falar na segunda meditação, na próxima. Mas nessa, então, ele fala da paz que Cristo veio trazer morrendo na cruz, matou a inimizade morrendo por nós, veio anunciar a paz, paz para vós que estáveis longe e paz para os que estavam perto. É por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso a Deus num só Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, ou membros da família de Deus. Aqui o título do recolhimento. Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas e como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele, a construção toda bem travada vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Vós também fazeis parte dessa construção e vos tornais no Espírito morada de Deus. Esse é o final, assim se encerra o segundo capítulo da carta aos Efésios. Mas então talvez seja primeiro importante explicar
como que era a situação nessa divisão que existia entre os judeus e os pagãos, ou gentios. Logo no começo aqui desse texto nós líamos, né? De fato, ele é a nossa paz, está falando Jesus, São Paulo, de Jesus, de dois povos fez um só povo em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Isso daqui é até algo físico, né? Histórico, um muro de separação, um muro de inimizade que separa os judeus dos pagãos. E São Paulo está muito provavelmente fazendo referência ao Templo de Jerusalém, que tinha um lugar lá que era o pátio onde os homens podiam ir, os judeus, outro pátio que era o pátio das mulheres, e fora tinha o átrio dos gentios, ou o pátio dos gentios, um lugar que um gentio, um pagão, um homem que não fosse judeu, não podia atravessar, tinha até um muro, né? Ou com placas explicando. Sabem que os arqueólogos quiseram sempre fazer pesquisas arqueológicas, né? Investigações no lugar do templo. Não é que agora tem uma mesquita lá, mas se pudesse cavocar e ver, mas né, descobrir, conhecer a história, mas ninguém deixa, obviamente. Né? Mas ali por perto, em outras regiões, em lugares que estavam próximos do templo, mas um pouco fora da região do templo, foram encontradas algumas inscrições da época, talvez um século antes de Cristo já, ou no primeiro século da era cristã, uma que se chama especialmente inscrição sorega, que está escrito em grego e em latim, isso daqui, né, com mais ou menos essas palavras. Até aqui podem vir os gentios, os pagãos. Para lá, só quem é o povo eleito. Então está escrito em pedra, tem uma dessas pedras com essas escrituras, está no Museu de Istambul, na Turquia, outro está no próprio Museu de Israel, né, para lembrar os tempos passados, ver como se levava muito a sério essa coisa de ser da raça eleita, de ser dos judeus, do povo judeu, e os outros que eram os pagãos. Então o que São Paulo fala é, com a vinda de Cristo, ele fez uma só raça. São José Maria falava da raça dos filhos de Deus, que devem viver em amizade, em união. Era tão séria essa separação, antigamente, né, nos primeiros séculos do cristianismo, que foi, acho que uma das primeiras discussões mais sérias sobre a doutrina da igreja. Aquela história já conhecida, talvez de muitos, dos judaizantes e os não judaizantes. Que segundo os primeiros, né, os judaizantes, eles diziam que só uma pessoa que fosse judia é que podia se converter ao cristianismo, entrar na igreja católica. Tinha que ter toda a tradição de Moisés, né? Ser circuncidado, viver de acordo com a lei de Moisés. E outros falavam, não, um gentio, um pagão, pode se converter e ser cristão direto. Os judaizantes falavam, não, ele tem que primeiro ser circuncidado, passar a cumprir a lei de Moisés e então, aí sim ele pode ser cristão. E saíram grandes discussões, né, grandes brigas, modos de ver diferentes, então todas as confusões que existem na igreja, de discussões teológicas, eclesiológicas, é algo desde o começo do cristianismo, né? Algo marcado na história do homem, do ser humano. Então, existia mesmo no seio do cristianismo, no começo da igreja, entre pessoas santas, uma discussão, né? Será que tem que ser judeu antes e depois se tornar cristão? Ou não tem que ser? Pode passar de gentio diretamente para cristão? E depois do primeiro concílio de Jerusalém, decidiram, né, iluminados pelo Espírito Santo, que o Evangelho devia ser pregado a todas as pessoas, que não precisariam primeiro passar pela circuncisão ou entrar no povo eleito de Deus, os judeus. Então, assim fala, né, São Paulo, de fato, ele é a nossa paz, de dois povos, judeus e não judeus, fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. E abolindo a lei com seus mandamentos e exigências, ele quis assim, dos dois povos, formar em si mesmo, em Cristo, um só homem novo, estabelecendo a paz.
e reconciliando os dois com Deus em um só corpo, mediante a cruz na qual matou a inimizade. Depois, então, vamos aos últimos versículos, desse capítulo, que falam mais diretamente do nosso tema. Então, essa é a ideia, o panorama que São Paulo quer mostrar para aqueles cristãos de Éfeso, para quem ele está escrevendo, que judeus e pagãos estão unidos em Cristo. E então ele fala: portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, ou membros da família de Deus, casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas e como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, primeiro, já não sois estrangeiros nem forasteiros. Parecem duas palavras praticamente semelhantes, sinônimos. E elas, na verdade, os estrangeiros, são as pessoas de outros povos, mas que moravam dentro do povo judeu, no meio das cidades do território judeu, do povo judeu. E esses daí, eles tinham alguns direitos, alguns deveres, mas não eram os mesmos direitos que tinha uma pessoa, um judeu de raça. E os forasteiros gente que estava de passagem só, que estavam por lá, deviam ser respeitados, se tratassem bem os judeus, mas sem nenhum direito. Mas agora São Paulo fala: mas em Cristo já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos. Vocês pertencem, têm a mesma raça do povo eleito. Todos, judeus e não judeus, passam a ser povo de Deus. O batismo que recebem os eleva a uma condição que está acima dessa raça humana que vem da descendência natural. Mas todos passam a ser filhos de Deus, a raça dos filhos de Deus. E, portanto, membros da família de Deus, casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas e como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Bom, então aqui nessa expressão aqui de São Paulo, ele usa 3 imagens para mostrar, para expressar a união que existe entre judeus e não judeus, mas que está falando sobre a igreja. Então é uma união que deve existir na igreja. Se temos que meditar hoje sobre a igreja, acho que é bom ter essas 3 imagens que coloca São Paulo aqui. Primeiro ele fala da cidade, é uma cidade, somos concidadãos dos santos. Depois ele fala da família, membros da família de Deus. E depois ele fala de uma casa que está construída sob o alicerce dos apóstolos e dos profetas e tem como pedra fundamental Cristo. Cidade, família, casa. Queria que nós pensássemos nessas 3 imagens para entendermos melhor a igreja. Senhor, me ajuda, ajuda cada um de nós que está nessa meditação a aprofundar no sentido da igreja, na beleza do mistério da igreja, dessa união, dessa família que você fez, Senhor, morrendo na cruz, ressuscitando, dando sua vida por nós, enviando o Espírito Santo. Cidade, família e casa. Então, primeiro, cidade. Não somos estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos. Vivemos na mesma cidade de todos os santos da história. Não é bonito de pensar, falar, eu pertenço à igreja, minha mãe, a Santa Igreja Católica, e a essa mãe pertencem, são filhos também, pessoas, inumeráveis santos. Os conhecidos que estão sobre os altares, que nós veneramos, que temos uma festa e celebramos suas memórias, suas festas, e os desconhecidos, tanta gente partilhando a nossa história. A nossa vida é uma vida que tem uma história dentro dessa cidade, que é a cidade de Deus. Somos concidadãos dos santos. A igreja, até a origem do nome igreja é eclesia, que significa assembleia,
reunião. Nós formamos uma reunião, uma assembleia dos santos. Mesmo com os nossos pecados, com as nossas misérias, pertencemos a uma comunidade de santos. Com os mesmos privilégios, direitos e deveres dos santos, como tinha falado, não sois forasteiros nem estrangeiros, mas sois concidadãos dos santos. E aqui sempre me lembro de uma história que já contei outras vezes, perdão por repetir essas histórias, mas que chega uma hora que a gente não tem mais criatividade, né, para inventar história nova, diferente. Né? Essa não é inventada, é real o que aconteceu. Apesar que sempre que vou ver em YouTube, por exemplo, gente dando palestra para ver se pega alguma ideia nova, assisto vários vídeos das pessoas, dos pregadores aí, e eles repetem as histórias também. Então já fico um pouco mais tranquilo que não sou o único no mundo que fica repetindo histórias. Mas essa daí era de um padre com quem eu morei lá em Roma, no Colégio Romano da Santa Cruz, né, como o seminário internacional da prelazia do Opus Dei. Éramos quase 200 pessoas morando juntos lá, tinham vários padres, os outros que estavam estudando. E esse padre era o Dom Javier, que era um espanhol, que ele era o dirigente do coro, lá, o maestro, né, o regente do coro e do coral. E ele era muito legal, muito divertido, mas era bruto, que nem... sei lá, era um espanhol muito bruto, mas muito divertido, todo mundo gostava dele. Mas ele sempre falava, perguntava, Dom Javier, o senhor vai fazer isso daqui? Ele falou, não, minha avó que vai fazer. Era sempre, mas toda hora, né? Você viu isso daqui? Não, mas minha avó viu. Sabe, era brutalidade em pessoa, assim, era sempre a avó dele. Mas daí a casa toda, os 200, começavam a rir dele e falavam, como vai sua avó, Dom Javier, não sei o quê. Então perguntavam da avó dele, já tinha morrido há séculos já, mas era como se fosse uma moradora da casa lá, a avó dele. E um dia chegou, era o dia 31 de janeiro do ano 2000, quando ia começar o dia 1º de janeiro, um pouco à noite, antes de começar o dia 1º de janeiro de 2001, que dizem que é quando começa de fato um novo século, um novo milênio. Então ele levantou no meio da multidão com uma taça de champanhe e falou, eu vou fazer um brinde. Falou um brinde em 2 partes. A primeira parte, um brinde a todos aqueles que nos transmitiram a fé, desde os primeiros cristãos, Jesus Cristo, os apóstolos, e veio trazendo a fé. E nós pertencemos a essa família dos santos e foram nos transmitindo, toda a nossa fé foi vindo, chegando até nós. Eu me lembrei da minha avó, por exemplo, então até no brinde ele lembrou da avó dele, porque me transmitiu a fé e não sei o quê. E ele falou, e a segunda parte é daqui para frente, os que vão conhecer a fé e que serão os frutos da nossa fidelidade. Então ele fez o brinde, então foi um brinde histórico assim para aquele momento de começo do milênio. Mas a ideia de falar, nós pertencemos a uma cidade dos santos. Todos esses que nos transmitiram a fé. Gente que não precisa ter nascido no mesmo lugar, ou ter as mesmas tradições, ou a mesma cultura. Todos somos igreja. Concidadãos desta cidade, que é uma antecipação da Jerusalém Celeste, da cidade do céu. Então essa é a primeira imagem que São Paulo usa. Depois a segunda é a família, título desse recolhimento. Somos membros da família de Deus ou moradores da sua casa. Isto é real pela graça de Deus. Nós pertencemos à família divina. A graça que nós recebemos no batismo de fato, nos identifica com Cristo, faz com que nós sejamos morada do Espírito Santo e nos torna filhos do Pai. Então, quando se fala de mistério da Santíssima Trindade, né, a gente pode achar que é algo tão complicado, né, como pode um só Deus em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não consigo entender, mas não é um Deus distante. Esse Deus mora em nós, nós nos identificamos com Jesus Cristo pela graça, o Espírito Santo mora em nós e somos filhos do Pai. E todos os batizados são assim. Qualquer pessoa, eu gostando ou não gostando daquela pessoa, ela é morada de Deus
e ela mora na casa de Deus, ela é membro da família divina. Mesmo que eu não concorde com os pensamentos, com o modo de ser de uma pessoa, mesmo que eu brigue com uma pessoa, mas eu devia olhar para todo mundo, para todos os batizados, para toda a igreja, cada um de nós é igreja, e dizer: é minha família, é sangue do meu sangue, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Sabem quando na família, por exemplo, a gente briga de vez em quando, né? Com os irmãos, com os pais, com os filhos, com os sobrinhos, pode, é natural com os primos ter alguma discussão, uma briga, fica meio invocado por uma coisa ou outra, mas ai de alguém de fora que vem falar mal, né, de alguém da nossa família. A gente defende, em geral, normalmente a gente defende com unhas e dentes. Não quero que fale mal das pessoas da minha família, porque é meu sangue, é minha família. Que bom seria se nós fôssemos assim também com todas as pessoas da igreja, né? Ninguém vai falar mal da igreja, de padres, de bispos, de papa, de outro cristão. Eu vou defender, mesmo que eu não concorde com uma atitude concreta ou outra. Não é que eu tenho que dizer: está todo mundo certo, está tudo perfeito o que estão fazendo. Não, mas eu não quero ficar com raiva no coração e pensar mal, falar mal. A igreja é a nossa família. Sabe quando a gente pensa na família nossa, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós? É gostoso conhecer até a história, né? Esses dias estava vendo com meu pai, né? E vejo outras pessoas que gostam de ver a árvore genealógica, estudar, e quem que era esse daqui é primo do outro, do vizinho, do tio, do bisavô, e querendo conhecer pessoas, né? O que fizeram na história da nossa vida. Me lembro da minha avó, agora não da avó desse Dom Javier aqui, mas a minha avó, quando estava viva, bem velhinha, eu ia às vezes na casa dela e ficava vendo fotos antigas com ela, e aí explicava: esse daqui é primo de não sei quem, ela sabia todos os parentescos, né? E eu achava legal, porque é parte da minha família, mesmo que eu não tenha conhecido, mesmo que já tivesse morrido quando eu nasci. Não é bom a gente se sentir assim, ó, eu sou parente de São José, de Nossa Senhora, de Santo Agostinho, né? Sei lá, de Santa Teresa, de Dom Bosco, do Padre Pio, todos os santos, né? Porque pertencem à minha família. E parente e irmão de outras pessoas que são pecadores, que estão dentro da igreja, mesmo os que cometem os maiores crimes e que escandalizam a igreja. Senhor, que eu sinta todos esses como irmãos, como membros da sua família. E a terceira imagem que usa São Paulo é de uma casa. Fala que está construída sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, tem a base de tudo que nos ensinaram, toda a doutrina que nos foi transmitida pelos apóstolos e os profetas, e cuja pedra fundamental, a pedra mais importante, é Cristo. Essa pedra fundamental ela unia em geral duas paredes principais, né, e davam sustento para a casa, dava segurança para a casa. Se tira essa pedra, a casa inteira começa a rachar, balançar, trincar. E parece que antigamente, no Oriente, lá construída, essa pedra era importante, a principal, onde se apoiava tudo, as paredes, e gravavam nela o nome do proprietário, né? O dono da casa, o que tinha mandado construir, para que ficasse constando lá, que essa casa, você olha, foi construída por ele. Então, o nome dessa pedra é Cristo. É em Cristo que nós vamos construindo essa pedra, essa casa, perdão. E se tirasse essa pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra fundamental. Se eu tiro essa pedra, tudo vem abaixo. Se eu deixo Cristo e faço da igreja algo só de uma reunião humana, de pessoas que se dão bem,
se eu transformo numa ONG, né, como o Papa tem falou desde que foi eleito, né, eu estou destruindo a igreja porque eu estou tirando Cristo. Estou fazendo da igreja algo só assistencial ou uma reunião festiva de amigos. Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular, que dá sustento, que dá razão de ser para toda a casa. Então, que nós nos sintamos assim na igreja, né, como a cidade, que nós pertencemos a essa cidade, ao nosso povo, como família. Os santos são meu sangue, minha carne, meus ossos. E como uma casa que nós estamos construindo, tendo como pedra angular, pedra fundamental, o próprio Cristo Jesus. E São Paulo, no finalzinho desse trecho da carta, diz: nele a construção toda, bem travada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Vós também fazeis parte dessa construção e vos tornais no Espírito morada de Deus. A construção vai crescendo. A igreja é algo que nós vamos construindo também. Não é algo estável que está lá, pronto, igreja. Agora é só entrar na igreja ou sair da igreja, mas uma coisa fixa. A igreja vai sendo construída, né, com a nossa vida, com a nossa santidade, com o receber os sacramentos que Cristo nos dá, com levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Procuremos então, se a igreja está crescendo, né, é uma construção que vai continuamente crescendo, procuremos aumentar a união entre nós, aumentando a união com Cristo, né, com essa pedra angular, com a pedra fundamental, que significa aumentar em santidade, né, querer ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Meu Deus, me ajuda, né, que eu seja mais seu, mais de Cristo. E assim vou transmitir, né, a fortaleza de Cristo, dessa pedra angular, para as outras pessoas. Sois, fala São Paulo, né, dirigindo-se aos pagãos, volto a dizer, não a raça escolhida lá dos judeus, mas aqueles que vinham de longe. Sois morada de Deus no Espírito. Morada de Deus. Nós moramos com Deus e Ele mora conosco. Que seja esse o nosso desejo. Senhor, eu só quero isso, né? Não quero entrar em brigas, em competições de ideias com outras pessoas, com a igreja. Quero que cada um seja mais de Cristo, viva mais no Espírito e seja morada de Deus. E que nós ajudemos os outros a serem morada de Deus, também crescendo essa construção, para que Deus de fato viva na sua igreja. E essa igreja tem uma mãe que cuida de nós, que está sempre do nosso lado, né, que mantém a cidade unida, a família unida e a casa em construção, que é Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Dirijamo-nos a ela, terminando essa primeira meditação do recolhimento, para que ela nos faça ver a igreja como o nosso lugar, nossa cidade, nossa família, nossa casa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.